às 18h30 em São Januário, tem Vasco e Atlético. O Atlético tem a vantagem e venceu de virada o primeiro jogo por 2-1. E domingo, na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Flamengo. O Fla tem a vantagem, venceu por 1-0. Mas agora, claro, a gente vê que o ambiente será hostil em São Paulo. Rafael Marques está conosco porque o Vasco sofreu uma derrota, é verdade, no meio de semana agora pelo Campeonato Brasileiro. Será que isso já ficou para trás, Rafa? Porque hoje teve treino aberto. Como é que foi o apoio aí na barreira, hein, Rafa? Mais ou menos, Bruno. Bom dia para você, para os amigos conectados com a gente aqui no Sport Center. Havia uma estimativa até maior de torcedores. O Vasco divulgou mais cedo que a presença da galera girou em torno aí de 10 mil pessoas. Mas, na prática mesmo, analisando aí por cultura, por hábito, a ocupação de espaço aqui das cadeiras e também das arquibancadas de São Januário, a gente tinha no máximo, uns 7.000, 7.500 torcedores presentes. O que cabe registrar é que foi uma presença de apoio, não de cobrança, não de hostilidade. O Vasco perdeu jogando muito mal contra o São Paulo na última quarta-feira, mas quem veio para cá veio com a intenção de apoiar o time, né? Trazer aquele calor humano necessário para o jogo decisivo amanhã contra o Atlético Mineiro, aqui às 6h30 da noite. Lembrando que no jogo de ida, em Belo Horizonte, o Vasco perdeu de virada pelo placar de 2-1. No treinamento em si, que durou aproximadamente 1h30, o técnico Rafael Paiva começa a atividade com aquele tradicional bobinho das vésperas dos jogos, mas depois faz um treino de finalização, de condução de bola, treino técnico, em que ele separa o que seria supostamente um time titular. E por que eu boto nesse condicional? Porque dentre os 10 jogadores de linha que estavam separados para essa atividade, constavam 3 zagueiros, o João Vitor, o Maicon e o Léo, que tem sido preservado, principalmente nos jogos aqui em São Januário, dado esse seu relacionamento bem estremecido com o torcedor. E uma outra coisa que chamou a atenção nessa atividade foi a presença do Puma Rodrigues e do Paulo Henrique, os dois laterais direitos, o que nos faz presumir que pode ser que um deles jogue improvisado como atacante, e no caso seria o Puma, né, tem mais capacidade ofensiva, e as ausências do Payet e também do Emerson Rodrigues nessa formatação, entre aspas, titular. A gente também tem um entendimento que essa pode ser uma estratégia do Rafael Paiva para tentar ludibriar o outro lado, dar a entender que o Vasco vai mudar o seu esquema, passar a ter 3 zagueiros, dobrar a lateral direita, isso causar confusão lá para os lados do Atlético Mineiro. É uma possibilidade, porque a julgar pela necessidade do Vasco vencer o jogo de amanhã, pelo menos por um gol, para levar a decisão da vaga para os pênaltis, teoricamente a prudência manda mais gente com capacidade de construção do que mais gente com capacidade de detenção. Os demais jogadores treinaram normalmente como titulares. Felipe Coutinho, muito ovacionado pela torcida, distribuiu fotos, autógrafos, o Hugo Moura e também o Matheus Carvalho, além do Verratti como atacante. O Vasco fazia um treino aberto para o torcedor aqui em São Januário desde 2002, fazia 2 anos, portanto, um pouco mais do que isso, que não havia esse contato direto entre time e torcida durante um treino. Enfim, essa foi a atividade hoje pela manhã aqui em São Januário para trazer energia para o jogo de amanhã, Bruno. Mas são aí dúvidas ou escolhas que ele vai ter que fazer e precisa fazer, porque o jogo do meio de semana realmente as escolhas ali não tiveram tanto resultado. E do lado do Atlético, hein? A Vitória Leite está conosco, porque aí, Vitória, será que existem assim tantas dúvidas ou tanto mistério envolvendo o time do Atlético para essa partida também decisiva, Vitória? Bom dia, Bruno, Rafa, o pessoal que está acompanhando a gente, do estúdio também. Olha, tem dúvida sim, o técnico Gabriel Milito ainda não sabe se vai poder contar com os jogadores que estão no departamento médico e estavam fazendo um trabalho de fisioterapia nos últimos dias. Estou falando do Guilherme Arana e do Rubens. Os dois, né, laterais, lateral esquerdo no caso do Guilherme Arana e o Rubens, um meia sempre improvisado ali pela esquerda. Os dois podem sim ficar à disposição da viagem de hoje à noite, assim como eu, que estou em casa agora. O Galo também vai viajar hoje à noite para o Rio, né, para fazer o jogo amanhã. E esses dois jogadores, então, têm uma expectativa alta de tê-los para a partida. Zarate também está bem próximo de voltar, ele já estava no departamento médico há algum tempo, passou por um procedimento cirúrgico, mas ele deve ficar pronto mesmo para o jogo contra o River Plate. Bernard e Cadu, só ano que vem, muito provavelmente, viu? A situação dos dois jogadores já é um pouco mais grave. Agora, falando de jogadores que não estavam na partida contra o Fortaleza, no empate 1-1 com aquele time totalmente misto, o Fausto Vera e o Daverson, por exemplo, são 2 jogadores que o técnico Milito nunca pode contar, porque os dois, por força de regulamento, já atuaram por outras 2 equipes, né? Tanto o Fausto pelo Corinthians, o Daverson pelo Cuiabá.
mas o Daverson voltaria de suspensão, que ele estava suspenso para essa partida, então ele já não está para esse jogo. Lianco e Hulk, que estavam suspensos naquele jogo, podem voltar a jogar, podem não, devem voltar a jogar para essa partida contra o Vasco, e o Paulinho e o Batalha, que foram suspensos também, vão voltar. Além disso, tem os 3 jogadores que estavam convocados, né? Júnior Alonso, Eduardo Vargas e também Alan Franco. Então, o Milito tem bastante gente voltando à sua disposição, porque entrou em campo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro com 13 desfalques. Expectativa muito alta por aqui. Gabriel Milito é um copeiro, né? Ele gosta muito de jogar Copas, ele está muito feliz com a possibilidade de chegar a uma primeira final, principalmente aqui no Brasil, e ele quer sim tentar de toda forma esse título. Sabe que a vantagem é uma vantagem pequena, ainda mais jogando em São Januário diante da torcida do Vasco, mas ele já até falou em final antecipada, que acredita que vai ser um grande jogo contra o Vasco às 6h30 da noite, e a gente vai estar lá acompanhando tudo de pertinho. Bruno? A final antecipada no sentido aí, de fato, de partida importante para... Ele é só bom para o Corinthians, ele é só bom para o Vasco, ou não? O Flamengo pode tirar algum proveito? Porque, poxa, a gente viu ontem o torcedor do Flamengo saindo do estádio antes até. Não. Mas aí o Corinthians é uma outra situação, mas é claro que para quem vai mandar os jogos é um ambiente muito favorável, um ambiente que vai jogar a favor. Agora, o ambiente não vai ganhar o jogo, né, Bruno? É isso que a gente precisa pontuar. A gente fala muito aqui das estratégias dos treinadores, dos jogadores que serão escolhidos. É isso que vai determinar certamente o rumo da partida. Agora, esse ambiente para o Vasco sábado em São Januário, excelente. Porque a gente tem de sempre pontuar. O Rafa Marques conhece, obviamente, muito mais do que eu, o que significa esse jogo para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma coisa é a história do Vasco. História de inclusão dos grandes clubes do país, a força nacional que tem o Vasco, a torcida que é gigante, que abraçou o clube em momentos muito complicados. Isso não se discute em relação ao tamanho do clube. Agora, o clube não vive essa situação há algum tempo. Sim. Uma situação de jogar uma semifinal em São Januário, de poder jogar um título nacional e ganhar uma Copa do Brasil. A gente está falando aqui esses dias, há quanto tempo o Vasco não tem um outubro tão bom assim? É isso. Então, mas Rafa, a pressão em cima do Flamengo é muito maior, não é? Porque, olha só, o ano do Corinthians, se ele for eliminado, o Corinthians vai estar na Sul-Americana e ele ainda precisa se salvar. Acabou de sair da Libertadores o Flamengo e... O Atlético vai ter a Libertadores. O Vasco, ele tem o sonho, mas ele não tinha a obrigação de estar onde ele está nesse momento. Não, se não fosse o Pedrinho no meio do ano, o Vasco estaria numa situação bem pior, gente. O Flamengo, ele tem esse peso de, nos últimos 2 anos, de repente, ficar só com um título estadual, Rafa. A gente associa muito a obrigação ao tamanho de investimento, né, Bruno? Acho que todos nós, não sei, minha opinião do Marra e do Prates, mas acho que o futebol como um todo, ele se acostumou de alguns anos para cá a fazer essa ligação direta, essa correlação direta entre uma coisa e outra. E aí, partindo desta lógica, me parece inabalável, sim, o estrago no Flamengo como eliminação é maior do que nos outros 3, porque significaria uma temporada, mais uma vez, sem títulos de expressão. Não sem títulos, né? Porque ganhou o estadual, ganhou a Taça Guanabara, mas isso é muito pouco para o torcedor do Flamengo. O Flamengo não monta, o time que monta não gasta futebol, o quanto que gasta no futebol, para ganhar só o estadual. Precisa ganhar alguma coisa grande, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E depois da derrota do Fla-Flu de ontem, praticamente sepultou qualquer possibilidade em relação ao Campeonato Brasileiro e depende muito da Copa do Brasil. Vira o jogo que significa a sobrevivência da dignidade competitiva de uma temporada, né? Para alguém que gasta tanto no futebol. Sim, eu acho que no Flamengo o estrago é maior. Aqui no Vasco, o que dá para dizer é o seguinte: caso o Vasco não conquiste a vaga para a final, mas lute, jogue, se empenhe, mostre um futebol melhor do que vem mostrando nos últimos jogos, são 47 dias sem vencer, juntando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, querendo ou não, ainda precisa de uma segurança matemática no Campeonato Brasileiro para se manter tranquilo na primeira divisão, mas se cair de pé, eu acho que o torcedor vai reagir bem. Agora, se for massacrado, se o Atlético engolir o Vasco amanhã, aí eu acho que a gente pode comparar até os cenários, porque vai se acumular tudo que está acontecendo de um tempo para cá, e o que tinha tudo para ser um outubro diferente do ponto de vista positivo, passa a ser um outubro bem tenebroso. A gente volta nesse assunto, Rafa, só deixa eu chamar o Cícero rapidinho. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento toda a repercussão de Vasco da Gama e Atlético Mineiro, conseguiu acompanhar também um pouquinho da repercussão de Corinthians e Flamengo. É a semifinal da Copa do Brasil, amanhã em São Januário, 6h30, jogo muito importante para o Vasco. A torcida fez uma linda festa hoje em São Januário e amanhã com certeza também fará. Amanhã vai ter Rua de Fogo, vai ter várias situações ali
no pré-jogo. Então, realmente vai ser um clima muito hostil em São Januário, na qual o Vasco precisa da vitória de pelo menos um gol de diferença para que possa, pelo menos, levar para os pênaltis do jogo frente à equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem o retorno de Hulk, Paulinho e vários jogadores titulares após terem descansado na partida Fortaleza e Galo, lá no Castelão. O Vasco da Gama foi com o time titular, acabou perdendo para o São Paulo, mas agora, cara, eu particularmente levo assim, eu acho que a situação é basicamente essa, eu levo comigo esse conceito, que o Vasco da Gama tem que virar a chave. Brasileiro é uma competição, Copa do Brasil é uma competição totalmente diferente, né? O Vasco vai pra cima, o Vasco vai com vontade, o Vasco empurrado da sua torcida, a torcida mesmo já virou a chave. A torcida virou a chave, percebeu que a derrota para o São Paulo não pode levar em consideração. Lógico, é uma derrota que o Vasco sofreu bastante, tomou um apavoro do São Paulo, mas agora, como eu falei com vocês, virar a chave para o Vasco conseguir vencer o Atlético Mineiro e chegar na tão sonhada final da Copa do Brasil. Peço a você que deixe o like, é muito importante, compartilhe o vídeo para geral. Nossa meta é alcançar 50 mil. E ó, como diz aqui, ó, inscreva-se aqui no React do Futebol Oficial, beleza? Valeu, tamo junto! E é nóis, que amanhã, ó, rapaz, amanhã vai ser jogaço de bola e o React do Futebol vai estar cobrindo para todos vocês. Valeu, tamo junto, e é nóis! Fui!